Paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar aqui respondendo uma pergunta para vocês. Sim, queridos, eu sei que eu estava um pouco sumida aqui do canal, mas como eu disse para vocês, o meu foco aqui no YouTube é autoajudar as pessoas e não trabalhar no YouTube. Ou seja, eu tenho trabalho, é uma correria, e por esses dias eu estava fazendo umas bases aqui de estudando, então estava um pouco difícil de aparecer aqui para vocês. Mas eu abri lá no Instagram as caixinhas de perguntas e houve uma pergunta que eu fiquei meditando muito sobre isso e eu quero trazer para vocês em forma de palavra aqui para vocês. Sobre graça ou conhecimento, qual é melhor, tá? Perguntaram isso para mim no Instagram. Eu espero que você goste desse vídeo. Se gostar, inscreva no canal, deixa seu like, sua curtida, compartilhe. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Graça ou conhecimento, qual é melhor? Vamos lá, vem comigo. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4, tá bom? Essa é a resposta que eu quero dar para vocês. Sobre graça ou conhecimento, qual é a melhor, tá bom? Sabemos que conhecimento é muito importante, querido, porque sem conhecimento não tem como instruir e ensinar as pessoas. Porém, vamos abrir aqui em Mateus capítulo 4, que nós vamos dar uma certeza para você, que acima de qualquer conhecimento é preciso ter a graça, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 4, no versículo 8, tá? Eu vou pegar só essa parte aqui para vocês terem uma base para nós estarmos falando. Depois você medita na sua casa, Mateus capítulo 4, tá? Que diz assim o tema da palavra, a tentação de Jesus. No versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte alto. Ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrados me adorar. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor e o serviram. Amém? Só isso aqui, para você que me perguntou, e para você que está aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre graça e conhecimento. Nós estamos aqui meditando nessa palavra maravilhosa, sobre após o batismo de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo conduziu ele a ir ao monte, ou seja, para orar, consagrar e buscar a face do Senhor. Porque ali então Jesus já começou a mostrar o exemplo do que é ter uma vida em espírito. Por mais que Jesus fazia milagres e tudo, só que ele sempre deixou o exemplo do qual nós devemos seguir conforme a palavra de Deus. E nós vemos muito bem claro aqui que agora Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ou seja, ele já estava no mundo espiritual, já estava buscando a face do Pai. Agora diz a palavra do Senhor que Satanás vem até ele. E se você vê a narrativa desse texto, nós começamos a contemplar que Satanás conhece as Escrituras. Satanás conhece a Bíblia. Tanto é que ele usou a própria palavra para ir contra Jesus. Porém, a Bíblia diz que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele já estava numa graça, ele já estava numa essência, no qual ele colocou poder sobre a palavra. E é isso que é interessante. Não é somente o conhecimento que vai nos fazer entrar no mundo espiritual. Não é somente o conhecimento que vai nos fazer, na hora do sermão, o pecador se arrepender. Não é o conhecimento que vamos colocar a mão e o enfermo vai ficar curado. Não, é a graça. Tá? É a graça. Então eu falo para vocês, a Bíblia diz bem claro, crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia é um conteúdo espiritual. E quando você cresce na graça, é crescer na graça das coisas que vêm de Deus. E conhecimento eu alcanço com as coisas de Deus. Então, ao tempo, você percebe que não existe conhecimento espiritual sem que esteja envolvendo a graça. Porque é a graça que vai fazer a pessoa se arrepender. O Espírito Santo. É a graça que vai trazer o poder da palavra. Então, conhecimento aqui, querido, Satanás tinha. Porque diz a Bíblia que Satanás ia de afronto mesmo, né? Se tu me adorares, eu te darei esse reino, eu te darei tudo. E o Senhor falava para ele, rebatia. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a palavra é muito importante em nossa vida. É ela que nos faz viver, é ela que nos faz ter o alcance da fé.
Então eu quero falar para você que está vendo esse vídeo, eu observo muito isso dentro da igreja, não só onde eu congrego, mas muitos irmãos e irmãs conversam comigo e eu vejo. Muitas pessoas querem hoje em dia crescer no conhecimento de tal maneira que estão esquecendo da graça. E você não pode fazer isso, porque a graça é imerecida. É a graça que vai nos gerar salvação. Eu vejo muitas pessoas falando que a salvação é pela graça. Sim, a salvação é pela graça, mas é a graça que nos gera fé para nós alcançarmos a salvação. A graça está aí, dada para todo mundo receber, como diz no livro de Isaías. Todo mundo é convidado a receber a salvação, mas se você não tem a graça na fé para alcançar a palavra que é a salvação na sua vida, você não vai alcançar nada. Então, eu quero dizer para você por esta palavra: Satanás conhece as Escrituras. Não deixe o conhecimento humano te levar além do conhecimento pela graça. Tá? A Bíblia também diz bem claro que o Espírito edifica, mas muitas das vezes a letra pode vir matar o homem. Sim, gente, o autoconhecimento humano sem a graça traz às vezes em nós a falta de fé, a falta de acreditar, gera incredulidade, porque em autoconhecimento em si, sem a graça, nos traz uma pessoa que não é humilde, que não é uma pessoa que aceita correção. Mas quando você tem a graça em primeiro lugar, não importa grau, não importa diploma na parede, não importa a idade, não importa a cor, não importa a altura, não importa se tem, não importa se não tem, não importa nada disso. O que importa é que a graça te faz ser sustentado pela palavra no qual o Senhor falou. Então eu falo para você, quer ter conhecimento? Tenha conhecimento. Quer ter faculdade? Tenha faculdade. Mas tenha a graça acima de tudo, de entender que se você chegou até aí, se eu cheguei até onde eu estou, foi porque a graça do Senhor nos alcançou. E quando você leva a graça, você vê que tem uma gratidão. Quando você leva a graça em primeiro lugar, você vê que não importa o seu grau de conhecimento, porque sempre você vai entender que tem pessoas que sabem mais do que você. E nós estamos nessa vida como uma aprendizagem. Tá? E é muito interessante isso, que a graça ela nos leva à simplicidade e à humildade espiritual de entender que sem Cristo, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. É muito lindo que eu vejo que é a experiência própria que eu vou contar para vocês. Esse tempo todo de ministério, ó, só de cooperação, de obreiro, eu tenho 10 anos. Nasci no berço evangélico, então é 30 anos dentro da igreja. Pela misericórdia, nunca parei de falar de Jesus, nunca, né? Eu vi quando eu era criança, irmãos que não tinham faculdade, irmãos que não tinham estudos complementares. Desculpa a expressão da palavra, irmãos pé de chinelo, como diz o ditado. Só que pela graça, eles iam, colocavam as mãos e o enfermo era curado. Pela graça, eles iam, colocavam as mãos e Deus ali libertava as pessoas, porque a palavra é gerada pela graça. E hoje em dia, o que mudou dentro da igreja? Justamente o conhecimento. Você vê um monte de pessoas que têm conhecimento, estão tirando o espaço da graça. E não existe crescimento se não tiver graça, querido. Porque a graça é que faz o homem ter a conversão dos seus pecados. A graça faz o homem e a mulher ir aonde eu e você não podemos ir. Sim, queridos. Porque às vezes tem irmãos e irmãs que querem enfiar uma palavra na cabeça de uma pessoa, mas só conhecimento. E não tem graça. Tanto fez, tanto faz. Porque hoje vivemos um mundo de tecnologia. O mundo que o pastor está pregando no púlpito e o irmão está no Google para ver se o que o pastor pregou é verdade ou é mentira. Mas quando você tem a graça, não, querido. Quando você tem a graça, você pode dar um sermão pequeno ali, mas já vai entrando no coração da pessoa o arrependimento por seus pecados. Querer conhecer esse Jesus que muda a história, esse Jesus que muda a vida. Então eu quero dizer para você, quer ter conhecimento? Tenha. Porque vivemos em um mundo, o mundo vai se adaptando e nós também temos que nos adaptar em físico. Eu vou falar a verdade, tem gente que fala assim, eu não estudo porque Jesus está voltando, querido. Desde quando Jesus subiu para os céus, chegou o tempo do fim. Jesus vai voltar em qualquer momento. Você tem que se preparar, faz um Enem, um curso, uma faculdade, tudo. Porém, não se esqueça que ele mesmo disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, a graça, aleluia, oh exaltado Deus, é imerecível. Aleluia, eu estou falando aqui sentindo a presença do Espírito Santo, porque a graça, aonde nós estamos, começamos a sentir a presença movimentando a nossa vida. E a graça, queridos, nos faz vencer a tentação. Então, queridos,
Quer estudar, estude. Para você ser alguém na vida, porque nós estamos numa terra, somos terreno, né? Uma base física. Mas tem a graça de Deus na sua vida, querido. Você tendo a graça, você vê um mundo diferente. Você não vê o irmão por cabelo, perna, sobrancelha. Você não vê o irmão por isso não, querido. Você tem a graça, você vê o irmão como um filho de Deus, igual você, alcançando o céu. E é isso, queridos. A graça, ela nos traz um conhecimento de que todos somos iguais. Porém, o arrependimento pelo Espírito nos convence que só Deus pode mudar a nossa vida. E aqui é isso. Satanás conhece a palavra, Satanás conhece a vida, conhece tudo. Mas sabe a diferença, o porquê Satanás tem ódio de nós? Porque a graça está em nós. Não adianta conhecer a Bíblia, não adianta conhecer, ter estudo e tudo, e se não tiver a graça, querido. Satanás conhece tudo, mas não tem mais a graça. Então eu convido você que está vendo esse vídeo por essa resposta. Conhecimento é bom, mas a graça é melhor. Tá bom? Se você gosta de vídeo assim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida. Olha, e por essa graça, aceita Jesus, hein? Quem sabe eu estou falando com você que está afastado do reino, afastado do evangelho, falaram palavras que te machucaram. Lembra da graça, porque ela é imerecível. E se ela é imerecida, pode ter certeza, Jesus está de braços abertos te esperando, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Tchau!